Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rei. No vídeo de hoje a gente vai conhecer um personagem muito importante para a história da humanidade, chamado Prometeu. Quer conhecer um pouco a história desse filho de Titãs? Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Nessa parte do livro agora, Vernon vai começar a falar do mundo dos homens, né? Ele já falou do mundo do universo, como é que o universo se construiu, falou dos deuses, né? Ali através das guerras dos titãs, as guerras de Zeus, Cronos. Aí ele falou do mundo dos deuses. Agora ele vai para o mundo dos homens, onde ele vai falar agora a história do homem mesmo, da criação do homem, da mulher, né? Da situação do homem e a criação da mulher. E depois ele vai para os heróis. Então aqui, quando ele fala do mundo dos humanos, ele começa introduzindo uma figura muito, muito importante, que é Prometeu. É importante a gente entender, e é legal a abordagem que ele dá, porque ele fala de Prometeu como algo indefinido, quase tão indefinido como o próprio ser humano vai ser. Ele não é nem um titã, ele é filho de um titã, Jápeto ou Japeto, né? Que é o mesmo nome do personagem do Pinóquio. Então ele é filho de um titã, mas não é titã. Ele também não é um deus olimpiano, entende? Então ele é uma figura que Vernon coloca como sendo aquela vozinha de contestação dentro do Olimpo. Ele ajudou Zeus, mas também não gosta tanto de Zeus assim, tanto que vai pregar algumas peças, né, em Zeus agora nessa parte da história. Então ele diz que talvez por isso, né, a gente pode ter associado a história de Prometeu justamente com a história do ser humano, por ser o que ele coloca no livro ardiloso, né, cheio de artimanhas, de trapaças, de jogos. Então é assim que ele vai descrevendo Prometeu, e ele vai então no segundo tópico, né, que vai ser uma partida de xadrez, o nome desse tópico. Ele vai falando, então, como é que Prometeu se relaciona com o ser humano e como é importante a participação dele. E ele põe esse nome em um jogo de xadrez, ele vai explicar, porque para cada jogada que Prometeu faz, Zeus faz outra. Então, Prometeu faz uma coisa e Zeus faz outra, né? Como se fosse um jogo de xadrez, cada um com seus movimentos. E o primeiro ponto que acontece é que é necessário repartir, né? Continuar a repartir o mundo, agora com essa figura chamada ser humano. Zeus já tinha feito a separação ali do Olimpo, o submundo, a terra, a água, né, que ficou Poseidon, Hades e Zeus, dividiu ali todas as habilidades e tudo, enfim, estava tudo organizadinho. Só que agora tem o ser humano, e como é que a gente vai dividir as coisas com o ser humano? Como é que vai ser essa relação? Porque ele não é um imortal. Ele não é um Deus, ele não pode ser tratado como um Deus. Mas como definir esse limite entre o divino e o humano? E para fazer essa divisão, Zeus chama então Prometeu para definir como é que vão ser as oferendas aos deuses, né? Por quê? Uma das coisas que ficou definida é que o homem vai adorar aos deuses, né? Ele vai fazer essas adorações, esses sacrifícios, mostrando esse amor e essa gratidão, né? Na verdade, é uma submissão, né? Essa submissão aos deuses, junto com a devoção, enfim, todos os elementos religiosos que vão se desenvolver dentro da religião grega, ok? Aí o que Prometeu faz? Ele pega um grande touro, lindo, maravilhoso, tira o couro e divide tudo que tem dentro. Só que o que ele faz? Ele coloca em um saco somente os ossos, e no outro ele coloca todas as carnes. Agora, nesse que tem só osso, ele coloca um invólucro, né? Ele envolve numa espécie de um sebo, de uma gordura, que fica muito luminoso, bonito, assim, sabe? Que você olha e fala, ah, meu Deus, que maravilhoso. Agora, quando você pega as carnes, ele colocou de uma forma ali, meio nas entranhas, meio no bucho, que fica uma coisa não tão bonita assim. Então, um tem todas as carnes, mas é feio por fora. O outro tem só ossos, mas é bonito por fora.
E aí Prometeu coloca esses dois sacos, né, esses dois pacotes ali para Zeus escolher. E Zeus escolhe o belo ali, né? Ele escolhe o dos ossos. E ele percebe que Prometeu tentou passar a perna nele. E aqui é interessante muito, porque muitas interpretações ficam só nessa história de que Zeus fica muito chateado e resolve se vingar por ter sido enganado. Só que o Vernon traz uma análise que eu achei bem interessante, que ele fala assim, olha, para que os deuses querem carne? Eles não comem, eles não se alimentam, eles só comem da ambrosia, são pseudo-alimentos, digamos assim. Quem precisa da carne são os homens, né? São seres humanos. Se você for pensar, no momento em que Zeus escolhe pelos ossos, ele escolhe por aquilo que é mais eterno, aquilo que perdura dentro dos animais, que são os ossos. A carne é passageira demais. E nesse mesmo momento se estabelecem os ritos, né, de oferendas, que é o que? Os ossos vão passar a ser imantados, né, besuntados ali com uma gordura, com aromas, né, que vão ser queimados, e essa fumaça sobe até os deuses, que é a oferenda deles mesmo. Então, de certa forma, era isso que devia acontecer. Zeus escolher a parte mais dura, a que mais perdura, e assim estabelecer como é feito as oferendas. E, pelo fato dos homens terem ficado com a carne, o que os homens vão fazer? Eles vão ficar com as carnes dos festins, eles vão se alimentar da carne cozida, assada, né? Não crua, uma carne preparada. Então, os deuses vão ficar com o que dura mais, que são os ossos, e os homens vão ficar com a carne, que eles precisam para se alimentarem. Então a escolha, ela foi bem feita. Então, é difícil você achar que Prometeu conseguiu enganar Zeus, de fato. Eu vou ler um trecho aqui para vocês, onde ele fala de como os homens se tornam mortais depois dessa divisão. Olha só. Ele põe assim: finalmente, o que é oferecido aos deuses por meio dessa mascarada inventada por Prometeu é a vitalidade do animal, ao passo que a carne que os homens recebem não passa de um bicho morto. Os homens vão se deliciar com o naco de touro morto. É decisivo o caráter de mortalidade com que ficam marcados depois dessa divisão. De agora em diante, os humanos são os mortais, os efêmeros, contrariamente aos deuses, que são os não mortais. Por essa partilha de alimentos, os homens são marcados com o selo da mortalidade, enquanto os deuses o são com o da perenidade. E isso Zeus enxergou muito bem. Então ele fala depois, né, Vernon, para continuar justamente a história de Prometeu, ele comenta que Zeus vai se vingar não porque ele foi trapaceado, mas porque Prometeu tentou. Ele nota, né, nessa forma com que ele apresenta os conteúdos, né, ali do touro, ele percebe que Prometeu queria passar a perna nele. E aí, por isso, é que ele vai se vingar, que vai ser o assunto do nosso próximo vídeo, né? Agora, um detalhe para a gente fechar essa parte que vai continuar no resto da história, é justamente essa... Lembra que a gente falou que Prometeu é meio ardiloso, meio indefinido? Quando ele faz uma parte externa bela com a interna sem carne, né, e a carne na parte feia, ele está sempre trabalhando com essa ideia do externo e do interno, né? Que externamente aparenta ser uma coisa, internamente é outra. Que aquilo que as coisas aparentam por fora não necessariamente é o que elas são por dentro. E isso é uma dualidade que também vai estar apresentada nas características de Prometeu. Então, quando ele tenta fazer dos ossos, que a princípio para os homens não é nada, entende? O homem olhando fala assim, pô, vai ficar só com osso, credo, né? Que negócio mal feito. Mas ele coloca um verniz, esse sebo brilhoso, e aí parece ser muito atraente, mas para o homem não é. E depois, o que para o homem é atraente, né? Tá numa embalagem feia, o que é a carne que ele precisa. Assim, a mortalidade, ela não é tão bela, né? A perenidade dos deuses. Então é interessante porque ele faz esse jogo de externo e interno, de aparência e de essência.
É como se esse jogo de dualidades fosse característico, do personagem Prometeu, ardiloso, indefinido, né, joga para todos os lados, e que está ali tentando fazer com que Zeus escolha de determinada forma. E é por isso que ele vai, então, se vingar. E vamos ver isso no nosso próximo vídeo, ok? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê lá.